A real história de Dabi será contada, só que agora pela versão dele, e numa página final bizarríssima, onde o Dabi parece se encontrar já no fim da sua vida por conta dos seus ferimentos. Ou será que não? Galera, prestem muito bem atenção nessa imagem, porque ela não é exatamente o que ela parece ser. Ela não é tão literal quanto ela parece ser, e eu vou explicar pra vocês por quê nesse vídeo, nessa análise completaça do capítulo 349 de Boku no Hero Academia. Bora lá! Então no começo do capítulo a gente vê o Midoriya saindo de onde ele estava junto da Uraraka e da Tsuyu contra a Toga pra ir até onde o Shigaraki se encontra, correndo e usando o máximo da sua velocidade e dos seus poderes pra tentar chegar o mais rápido possível. Ele pega e usa o Fadin, que a gente sabe que usa um acúmulo de energia cinética para assim ele conseguir usar uma explosão de força, né, de esforço físico, junto também do impulso no ar com a própria força física dele e também o seu flutuar para ele conseguir voar em cima do mar. E nesse momento aparece o segundo portador do One for All, que é o único que a gente não sabe ainda qual era o seu poder, e a gente tá muito próximo de ver qual é exatamente esse poder. E esse capítulo, ele já deu, ou ele pode ter dado uma pequena dica, pelo menos pra gente. Então ele fala pro Midoriya tomar cuidado, pra ele se acalmar, que ele não pode ser tão afobado, pra ele ir com calma, né? Não ir muito afobado, já que os equipamentos dele não aguentam todo o poder do One for All, então ele não pode exagerar tanto assim, e ele também não quer se machucar antes mesmo da batalha final começar. Então ele precisa se conter e focar no objetivo que tá na frente dele, que é voar. É só ir em frente e seguir em frente o máximo que der, sem se estourar por completo antes mesmo de chegar até o Shigaraki. Só que o segundo portador pergunta se o Midoriya ele tinha a intenção de usar o poder do segundo. E o Midoriya realmente responde que sim, ele estava cogitando usar o poder do segundo, e a gente já começa a pensar, peraí, então isso pode ser alguma primeira dica pelo menos, porque se o Midoriya ele pretendia usar essa habilidade que o segundo portador ele diz que só é uma habilidade que pode ser usada, ou que deve, ou que é aconselhável que seja usada só em último recurso, só como um último recurso, partindo disso a gente já pode dizer que é uma habilidade potencialmente perigosa, principalmente pelo acúmulo de poder que é explicado pra gente nesse capítulo relacionado ao One for All, né? Gerar esse acúmulo de poder e assim fazer com que essa habilidade ela não seja exatamente a mesma de antes, ou seja, ela pode ter algum risco mais grave, mais sério se ela for usada, se essa habilidade ela for usada. Só que o fato é, o Midoriya ele cogitou usar essa habilidade para tentar chegar mais rápido até o Shigaraki. Então a primeira opção que a gente pensa é uma habilidade relacionada à velocidade, que é o mais simples da gente pensar. Ele já é um personagem extremamente rápido, mas ele poderia ficar ainda mais rápido com essa habilidade. E o segundo, alguma habilidade, quem sabe, relacionada a espaço-tempo. Talvez ele consiga ali usar um buraco de minhoca, criar e abrir um buraco de minhoca para assim ele conseguir se teleportar, o que seria muito parecido com a própria habilidade do Kurogiri, que também fornece esses portais para você conseguir se teleportar. Então será que vai seguir mais ou menos nessa linha de pensamento, só que um pouco diferente? Será que vai ser tipo um Kamui da vida, dele conseguir ali entrar num universo paralelo para depois ele sair desse universo em outro lugar, quem sabe? Então, ao meu ver, a gente tem essas duas opções, ou sendo algo relacionado à velocidade, a opção mais conservadora, e segundo, a opção menos conservadora seria alguma dobra no espaço-tempo para ele conseguir chegar lá mais rápido. Também é mostrado um pouquinho da Toga contra a Uraraka. A gente não viu nenhuma cena de luta, na verdade, entre elas, e esse capítulo, ele nem foi exatamente esse foco, ele não teve esse foco de mostrar nenhum tipo de luta, nenhum tipo de combate, foi na verdade mais uma construção pra gente no capítulo seguinte começar a entender a história pelo lado do Dabi. Então falando nele, a gente parte pra ele logo em seguida, vendo primeiramente um mar de chamas ali em caminho muito mais alto do que aqueles prédios que a gente vê ali num plano mais aberto, e depois é mostrado um foco ali no Dabi do lado da estátua do All Might, como se ele tivesse ali tipo, ai, meu brother aqui, né? Meu brother All Might aqui, eu e ele, a gente tá aqui trocando a ideia, e ele continua falando como se eles dois fossem amigões. E é mostrado também como o Ida ele não tá conseguindo contribuir na batalha por conta do excesso de calor. A gente sabe que o equipamento nas pernas dele precisam se resfriar. Eles superaquecem demais, o que já é um problema, só que ainda é um problema ainda maior quando o ambiente tá envolto de chamas. E eu não quero, por mais que o Todoroki ele seja o principal oponente, o principal protagonista desse cenário, dessa luta contra o Dabi, eu não quero
de jeito nenhum que o Ida ele fique de escanteio, até porque o Todoroki ele possui a habilidade também de resfriamento, de congelamento, então ele pode não só atrapalhar as habilidades do Dabi diretamente, mas ele também consegue usar o poder dele para tentar resfriar o equipamento do Ida, servir como um suporte para o Ida tentar ajudar de alguma forma também. A gente vê então os sidekicks do Endeavor ali que estão junto do Todoroki motivando ele a seguir em frente. A gente sabe, e eles sabem também, que aquela luta é muito importante pro Todoroki, e apesar até da Burnin ela dizer que não entende exatamente todas as nuances daquele conflito familiar, ela reconhece a motivação e o empenho do Endeavor em toda essa batalha final, e o Todoroki ele se sente motivado também por conta disso, ele se sente apoiado pela equipe do Endeavor também por conta disso, e ele próprio assume que ele não tá lá só porque foi mandado pelo papai. O Dabi até tenta provocar ele de alguma forma, dizendo, você só tá seguindo a ordem deles, as ordens do seu papai e tal. E ele dizendo, não, eu tô aqui porque eu quero parar você, e se eu estar aqui ajuda o Endeavor a resolver outra linha de frente, que é a linha de frente contra o Shigaraki, melhor ainda, eu tô conseguindo assumir a responsabilidade e até uma maturidade muito grande, um exemplo de maturidade muito grande pro Todoroki ele dizer isso, porque ele poderia muito bem dizer, Endeavor, não, você também é responsável pela criação desse monstro, então você deve esquecer o Shigaraki e vir até aqui junto comigo para tentar ajudar a resolver esse problema. Ele poderia claramente e com total razão em dizer isso pro pai dele, só que não, ele se sente tranquilo em ele assumir a frente contra o Dabi e assim dando a oportunidade para que o pai dele ele possa resolver outra questão que também é muito maior do que o próprio Dabi por si só, que é toda a questão do Shigaraki e do All for One. Depois o discurso do Dabi continua dizendo que todos estão ali lutando por motivos pessoais e a gente vê aquela página ali mostrando um pouco de cada vilão e o Todoroki perguntando se ele estava vivo porque ele não decidiu voltar para casa. E como o Dabi já gosta de falar, ele vai... Então já que você quer saber, então eu vou contar. Já que você insistiu muito, eu vou contar a minha história pra vocês, tá bom, gente? Eu sei que tá todo mundo interessado em saber, aqui pode deixar que eu vou contar toda a minha história e a gente vendo aquela página final do rosto do Dabi se desfazendo, ele já sem quase pele nenhuma, a gente vendo os dentes, os ossos dos dentes dele já aparecendo, a musculatura da bochecha ali, quase como se ele estivesse se deteriorando. Só que, galera, eu não acho que o Dabi, ele já tá se autodestruindo assim, de forma tão rápida. Ele ainda é o maior desafio da vida do Todoroki até então, e ele não pode só simplesmente se autodestruir ao ponto de facilitar a luta pro Todoroki. Isso definitivamente não vai acontecer. O que eu acho que tá acontecendo ali é, na verdade, uma metáfora pra gente começar a entender o que existe dentro daquele personagem. É por isso que a gente vê os ossos, é por isso que a gente vê a musculatura do Dabi, como uma forma metafórica do correr ele dizer, olha só, agora a gente vai entrar mais a fundo nesse personagem e entender o que tem dentro de todo esse caos, de toda essa bagunça e de todas essas feridas que o Dabi ele possui. A gente ainda não sabe quantos capítulos o Correio ele vai se despender a explicar todo o passado do Dabi através da perspectiva dele, porque da perspectiva dos heróis, ainda da família Todoroki, a gente já conhece. Então poderia ser uma versão um pouco mais resumida de um capítulo, eu acho que já seria o suficiente pra gente dar tempo aí de já voltar pra ação e não perder tanto assim o ritmo. Mas é isso, galera, mais uma semana, mais um capítulo de Boku no Hero. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo e não foi inscrito, aproveita pra se inscrever nesse momento e ativar o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que tem saído toda semana comentando o arco final da guerra de Boku no Hero, beleza? Eu ia falar até semana que vem, mas semana que vem, lembrando, não tem capítulo, mas a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tchau!